Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Antônio Zerati, médico cirurgião vascular. O tema hoje será sobre varizes. Dr. Sidney, Tudo bem, mais uma Moisés? vez, tudo ótimo. Muito bem, mais uma vez, bem-vindos aqui ao Líder Medcast, mais um episódio. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para a gente poder continuar trazendo a vocês informação de qualidade, informação trazida por pessoas, por profissionais de alto nível em suas especialidades. Se inscreva no canal, ativa o sininho, faz comentário, deixa o like, é isso que faz com que a gente possa dar continuidade aqui. Hoje temos aqui o meu grande amigo Zerati, é uma honra, obrigado por ter aceitado o convite, de fechar suas agendas, a gente sabe que, como todo bom profissional, está sempre correndo, trabalhando, ajudando as pessoas, atendendo, então agradeço aqui a tua presença. Zerati, que é então cirurgião vascular, formado pela Faculdade de Medicina da USP, você hoje é livre docente da USP, né? Dá aula para o pessoal lá, aquelas cadeiras que nós sentamos. Hoje você está lá do outro lado. Na graduação também? Na graduação também. Que legal. Que ano você dá aula? Quarto ano. Puxa vida. Quarto ano. Parabéns, Zerati. Parabéns. Obrigado. Seria uma honra ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Antes de agradecer aí o convite, parabenizar você, Sidney, você, Moisés, pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa que a gente sabe que está tendo uma aceitação já muito boa, muito grande, e a seriedade com que vocês lidam com os assuntos, né? A retidão de vocês foi o que me fez aceitar o convite. Só posso agradecer por estar fazendo parte aí desse projeto. Obrigado. Obrigado, pelo Zerati. reconhecimento, doutor. Obrigado. E aí, Moisés, vamos começar então a falar. O assunto hoje vai ser varizes, que, claro, dentre os inúmeros assuntos da cirurgia vascular, eu imagino que seja um que encha bastante os consultórios, que seja queixa de muitas pessoas, né? Então é um assunto importante para que os leigos entendam bem. A gente vai tentar aqui esclarecer as dúvidas e as maiores preocupações das pessoas em relação a isso. Vamos lá? Sim, para o pessoal de casa, às vezes não para vocês, mas sim para algum familiar, algum amigo, alguém que tenha esse tipo de... Divulgue, compartilhe nossos vídeos. É isso aí. Sim. Varizes, doutor. O que são varizes? Isso para o pessoal de casa, quem não tem nenhum tipo de contato com isso, claro, de uma forma do meio comum, o pessoal sabe o que é, mas de uma forma médica, o que seria? As varizes são uma das doenças mais frequentes aí no ser humano, né? A gente sabe que, acho que dependendo da faixa etária que você vai atrás, assim, um grupo de adultos, vai pode chegar a mais de 70% das pessoas. 70%? Né? Mais de 70%. Então, bastante frequente. E o que são as varizes? Elas são... É uma doença das veias, e as varizes são dilatações, né? São veias dilatadas e tortuosas com alteração da função, essa é a definição. E as varizes, elas podem acometer qualquer veia do organismo, né? Muito mais frequente, são muito mais frequentes as varizes dos membros inferiores, das pernas, que acho que até a intenção acho que seja delimitar nesse assunto, porque tem, como eu falei, varizes em diversos outros locais do organismo, provocadas por situações completamente diferentes. Né? Não tem fim esse assunto. Né? Então, acho que vamos para as varizes estéticas mesmo, dos membros. Esquece as varizes esofágicas. Né? Isso que eu ia perguntar. Tem varizes internas e externas, as que são perceptíveis. Que a gente ouve muito assim dos pacientes quando vão nos consultórios. Eu falo, acho que eu tenho varizes internas e tal. É um conceito meio... Porque assim, as varizes de membros inferiores, elas são resultado de uma doença das veias superficiais. Então, primeiro, né, qual que é a função das veias? Né? Ela é levar de volta o sangue para o coração, para o pulmão. Então, o sangue que chega pelas artérias, né, ele volta para o coração pelas veias. E nos membros inferiores, a gente tem veias superficiais e veias profundas. As veias profundas são as veias que estão para dentro do músculo, e as superficiais são aquelas veias que estão logo abaixo da pele, numa camada de gordura que a gente tem, uns mais, outros menos, na camada de gordura que a gente tem embaixo da pele. Então, as varizes que a gente fala dos membros inferiores são uma doença dessas veias superficiais. Mais aparentes, portanto. Mais aparentes. Possíveis de serem vistas exatamente. Por um olho, então, nu mesmo. Essa questão de varizes internas é um termo bastante que a gente ouve bastante, mas é meio... As varizes que a gente fala do sistema superficial. Né? Então, como eu falei, como na definição, né? São veias dilatadas, tortuosas, com alteração da função.
justamente por se tratarem de veias superficiais, quando elas dilatam, elas ficam mais aparentes, né? E o que é essa perda de função? Como eu falei, a função da veia é levar o sangue de volta para o coração. Quando a gente está na posição sentada ou de pé, enfim, com as pernas para baixo, para o sangue voltar para o coração, né, ele tem que vencer a gravidade, a força da gravidade. Então a tendência do sangue é descer. Para isso não acontecer, para o sangue subir em direção ao coração, a veia tem umas válvulas que elas abrem para o sangue subir. Quando o sangue tem a tendência de descer, elas fecham e não deixam ele voltar. O sangue descer, não deixam o sangue voltar. Então, se a gente tem um defeito nessas válvulas, né, o sangue vai subir, só que parte dele vai descer porque essas válvulas não vedam direito. Então, é o que a gente chama de refluxo. Claro. Né? E esse refluxo vai provocar um aumento na pressão da veia e a veia dilata. Então, principalmente quando o paciente está com a perna para baixo. Então, você vai examinar o paciente. Eu sempre examino o paciente de pé, né? Um paciente com uma queixa de sistema venoso, né? De veias. A gente sempre examina o paciente de pé por causa disso, porque você provoca aí, né? Você potencializa esse refluxo e fica mais evidente de ver. O paciente de pé, a veia dilata, né? Aquela veia tortuosa, né? Porque ela alonga também, além de dilatar. Que aumenta a pressão de sangue. Exatamente. Dentro dessa deita, mangueirinha. Exato. E quando o paciente deita, você favorece o refluxo, às vezes essa veia murcha. Então, é muito importante que se examine o paciente com uma queixa venosa de pé. Então, em relação ao que são as varizes, acho que é isso. E o que causa? As varizes, assim, tem uma causa, você acredita muito numa predisposição genética. Que às vezes é meio ainda um assunto polêmico, porque como quando uma a gente doença... fala em predisposição genética, para o pessoal entender, é uma tendência mesmo familiar, Exato. uma tendência de nascença, ou seja, já está com a pessoa, não há para onde correr. Porque quer dizer, algumas pessoas têm mais tendência e outras menos. Isso. Porque isso é também uma coisa que a gente vê direto em consultório. O paciente chega, às vezes nem tem varizes, mas vem preocupado porque minha mãe tem, eu acho que eu posso ter. Então tem Faz sentido nisso, tem sentido. Então a causa... mas é multifatorial. Pode ser genético, multifatorial, porque as varizes elas podem ser por um defeito direto, primário da parede, assim, direto da veia, ou pode ser, que é o que a gente chama de varizes primárias, ou pode ser consequência de uma outra doença que levou a um aumento de pressão na veia. Então, um paciente que teve uma trombose do sistema profundo, que são aquelas veias que eu falei no início, né, que ficam dentro do músculo, se você tem uma obstrução, né, uma trombose, das veias profundas, você sobrecarrega o sistema superficial. Tá dando para entender isso? E isso pode levar a uma dilatação das veias. Ou tem uma outra doença chamada fístula arteriovenosa, que é uma comunicação que não é normal entre as artérias, que são vasos de maior pressão, com as veias. E isso leva um sangue de maior pressão para as veias, aumenta a pressão, a veia acaba dilatando. Essas são as varizes secundárias, mas de longe o mais comum são as varizes primárias, que tem essa origem aí. Nessas primárias, então, a veia vai perdendo esse mecanismo valvar de segurar o sangue na volta, aumenta a pressão na parede e isso dilata e com isso vai perdendo a função e fica mais aparente também. E também aquela veia, quando ela está varicosa, a função dela é diferente também, nesse retorno. Então, nessa só para explicar para o pessoal. Condição genética, por exemplo, o paciente ele pode ter uma fraqueza da parede, uma coisa dele, né, da característica dele que herdou aí, no caso da questão genética que a gente estava falando, né, familiar. Então, ele tem uma fraqueza na parede da veia e a veia acaba dilatando. E quando ela dilata, ela afasta as válvulas, né? E isso aumenta o refluxo. Aumenta o refluxo, aumenta a pressão, ela dilata mais. Então vira bola de neve. Às vezes o ramo que drena para essa veia... Porque tudo é um sistema único, né? Então uma veia que esteja varicosa vai atrapalhando a próxima e a próximas que estão... Exato. Esse aumento de pressão ele transmite para os ramos. Então é muito frequente o paciente que às vezes percebe umas varizes em alguma região da perna, com o tempo vai ver que vai piorando. Vai aumentando, pode aumentar. Na nossa pauta tem alguns mitos e estava dando uma olhada nela justamente com essa fala. Salto alto para as mulheres. A maioria das varizes acaba sendo na panturrilha. Salto alto tem influência direta com isso ou é puro mito? Tem um mecanismo que explica aí essa preocupação, porque a gente está falando da questão genética, assim, ela é uma predisposição, claro, né?
Não é quem tem obrigatório, antecedente familiar não está condenado a ter varizes, Justamente. né? Pode ter, tem os outros fatores desencadeantes, né? Que quem tem uma tendência, uma predisposição genética vai ter uma facilidade maior, mas não é porque tem a predisposição genética que necessariamente vai ter varizes, e quem não tem também não quer dizer que está livre, porque ter. se começar a colecionar fator predisponente vai acabar desenvolvendo, né? E como a gente estava comentando antes das causas, quais que são esses fatores predisponentes, né? Um deles é sexo feminino, estou falando de sexo, não do gênero sexo feminino, porque é uma alteração biológica, né? As varizes são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. A idade, né? Quanto mais passa o tempo, né? Você vê faixas etárias, assim, pacientes com mais idade, as varizes são mais frequentes. Obesidade, né, sedentarismo, aquele paciente que não faz atividade física, fica lá, né, aumenta também o risco de varizes. A questão também de gestação, né, mulheres com múltiplos filhos, né, com várias gestações, elas têm uma frequência de varizes maior do que as mulheres que não tiveram menos gestações. A questão ocupacional, né, o paciente fica muito tempo sentado, muito tempo em pé parado. Também está sob risco. Então são vários fatores, né? Então que junto com a questão genética podem desencadear as varizes, né? Então são diversos fatores. Agora a questão do salto alto, qual que é a lógica? A lógica. Quando a gente caminha, a gente contrai e relaxa a panturrilha. Então é o que a gente chama de coração venoso da perna. A gente fala que tem um coração tem uns que digam peito. que falam que é o segundo coração do corpo. Exatamente. O coração na panturrilha, porque quando a gente caminha, contrai e relaxa a panturrilha, ajuda no retorno venoso. Né? Se você ajuda o sangue a subir. Ajuda o sangue a subir. Porque descer ele é proibido impedido pelas válvulas, que se elas estiverem funcionando bem. Então, se você for medir a pressão na veia do pé lá embaixo, dá um número X, quando você começa a andar, a pressão na veia diminui, porque você favorece aí a volta do sangue para o coração quando está caminhando. Então, qual que é a questão do salto? Se for um salto muito alto, né, a mulher quando está caminhando com um salto muito alto, ela perde a amplitude, né, da contração e relaxamento da panturrilha, porque ela já anda com algum grau de compressão da panturrilha pelo fato do salto muito alto, já está com o calcanhar afastado. Então, a amplitude dessa contração e relaxamento do músculo da panturrilha... E aquela esponja plantar também, que eu me lembro das aulas vasculares, também tem, né? É o primeiro momento. Você, quando levanta, você já aciona esse mecanismo. Então, você perde um pouco desse retorno venoso. Agora, se isso vai provocar varizes, é difícil, porque depende daquelas outras situações, da questão genética, outros fatores de desencadeantes, mas tem lógica, né? Eu acho que o pessoal tem expectativa como paciente e também quem nos assiste, que tem uma resposta para tudo. Definitiva e certa, mas isso, não. A gente já teve aqui com o Falsi, né? Com o próprio Gustavo, da Plástica, agora com o Cerati. A gente sabe que medicina não é matemática, então ainda nem tudo é esclarecido, né? Exato. Então, o salto deve ter alguns estudos que estão chegando a alguma conclusão, mas ainda não dá para dizer que o salto... Tem lógica, mas o quanto isso pesa assim, em desencadear varizes ou em piorar em quem já tem é difícil, né? Agora, se a gente falar em prevenção de varizes, aí quais seriam o que a pessoa pode fazer de importante? Mesmo aquele que tem a predisposição genética, que esteja mais acima do peso, que seja mulher, que tem idade. De uma forma geral, como que a gente poderia pensar nisso? Tem alguns, entre aqueles fatores desencadeantes, alguns a gente não tem como intervir. Sim. Né? A mulher, a idade, às vezes você não tem como intervir. Outros você consegue intervir. Um dos principais aí é, por exemplo, em relação ao sedentarismo. Então você... Mais uma vez, de todos os nossos podcasts, atividade física tem grande influência. E isso é uma coisa que você consegue intervir, né? Mas é uma questão que envolve mudança de hábito, né? Depende muito da disposição do paciente em começar a ter uma atividade física regular, né? E qual atividade física? A grande maioria das atividades físicas ajuda, né? Prestigiar essa situação, né? Porque, assim, a partir dos 40 anos, a gente entra num processo que chama de atrofia muscular, né? Da musculatura com o passar do tempo, a partir dos 40 anos. Então, além do exercício aeróbico, caminhada, corrida, aquelas coisas, né, que eu comentei, que envolvem contração e relaxamento da panturrilha,
A musculação também ajuda, porque isso também, entre os mitos lá que a gente estava falando, às vezes tem um que fala, não, musculação para quem tem varizes não é adequado. Ao contrário. Porque assim, você vai carregar peso, você dificulta um pouco, quando você está fazendo força, Naquele assim, momento, né? no momento do exercício, às vezes você prejudica um pouco realmente o retorno venoso. Mas é importante você manter essa força do músculo, o tônus muscular. Sim, claro. Né? Então, a musculação também é importante, porque você ganha esse mecanismo de Como bomba. se fossem vários corações. Exatamente. Mini corações, mesmo do braço, do antebraço, né? Ajudando Além de- nesse retorno. Porque isso- as valvulinhas fazem com que quando você aperte, o sangue volta para o coração sempre, desde que elas estejam funcionando. Isso ficou claro para você? Sim, para mim sim. E então tem o efeito direto, né, da atividade física em relação ao próprio retorno venoso. Você ganha mecanismo de bomba durante a atividade física, você também facilita, mas você também ganha massa muscular, né? Você aumenta teu gasto calórico, te ajuda a manter o peso, né? Então você já ataca aí a outra questão que é da obesidade, né, do Claro. fator de risco, né? Tem outras questões também, o uso de meias de compressão elástica também podem ajudar, porque Meias de compressão, mesmo para quem ainda não tem nenhum sintoma e nenhuma. ela um ajuda exame no físico retorno normal. venoso, porque assim, a gente fala assim, você mudar hábito e tal, agora tem questão postural, por exemplo, durante o trabalho, que você não, como é que você vai, né? Às vezes você Claro. trabalha, tá lá, computador, você não tem como ficar toda hora, né? Você levanta. Agora com pandemia a gente viu muito isso. Sim. O povo trabalhando, fazendo home office, né? Trabalhando de casa, Dor nas pernas. fica o dia inteiro, Sentado. então, sentado, né? Porque na empresa, pô, às vezes, sai, vai tomar um café, vai falar com alguém, você Claro, tem que bater ir até a papo, sala vai da no pessoa. banheiro, né? Agora, né? Tudo, né? Esse período aí de pandemia, então a gente pegou muito paciente que vinha se queixando de dor, de inchaço, e às vezes sem ter doença venosa nenhuma, só Se por você questão fizer postural. uma avaliação das veias, elas estão ainda normais, Estão normais. funcionando normalmente, preservadas e já dão sintomas. Exato. Né? Então- Nesses casos, às vezes, quando está lá no seu consultório, você acaba tendo que, mesmo sem ter um sintoma, uma alteração fisiológica, anatômica, prescrevendo meia elástica. Prescrevendo meio elástico, porque aí Vai ajudar com você certeza. o paciente consegue manter, né? Você não consegue ficar. Você fala, levanta cada 2 horas, levanta, caminha um pouco. Você tá lá fazendo suas coisas, né, é difícil você pegar e se policiar para esse tipo de. Então, nisso, por exemplo, a meia elástica ajuda. Isso é uma coisa interessante, até aproveitar para esclarecer também. Lá na parte ocupacional, muitas vezes o pessoal que trabalha em portaria, às vezes, o pessoal que trabalha em vigilância, a gente pede para fazerem revezamentos, né? Então as pessoas às vezes não entendem isso, elas entendem que o problema é estar parado, mas se está parado, a função é aquela, não tem muita saída. Se ele conseguir revezar sentado, em pé, já está tendo uma grande ajuda Exato. para diminuir essa Mobilidade é muito mobilidade. importante quando você fala de. Então, muita gente tem sintomas, às vezes importantes, e muita gente não tem nem doença venosa ainda, né? Sim, Às vezes é só por questão postural. aqueles guardas ingleses, lá às vezes você vê que eles estão lá paradinhos, mas se você prestar bem atenção, tem uns que estão fazendo o movimento da panturrilha, você já Isso, viu? E eles estão lá com isso tentando, Dentro do possível se mexer. dentro do possível, se mexer. Exatamente, e são jovens, mas mesmo jovens, se ficar parado, sedentário, uma hora o sistema não aguenta, né? Não Porque se aguenta. você for, não sei se você está falando bobagem, mas se você pensar friamente do homem lá das cavernas, né? O homem não foi muito feito para andar, para ficar em pé. Isso é Né? uma coisa E interessante. isso sobrecarrega muito as pernas, né? E nem Então, muito para ficar parado. muito menos para ficar parado, muito menos para ficar parado. Isso é interessante, porque tem, eu falei, né, que é uma das doenças mais frequentes, aí, dependendo Sim. da faixa etária, às vezes mais de 70% da população tem, mas também é uma das doenças que mais assim, que se conhece há mais tempo, assim, mais antigas. Ela aparece naquele papiro de Ebers, lá do Egito Que legal, antigo, não lá, sabia. 1550 a.C., já tem descrição de pernas com varizes. Porque é muito aparente, Porque né? ela está Sim. associada. Tem algumas doenças que estão associadas aos hábitos modernos, né, do Sim. homem e tal. Outras não, as varizes estão associadas com o fato do homem andar ereto, né? Sim. Então, quer dizer, isso faz com que as varizes seja uma doença super antiga, né? Já descrita há séculos, né? Ah, que legal. Isso nos membros inferiores. Membros superiores, e tem casos de varizes? Não, assim, Não? varizes primárias e membros superiores é uma coisa muito... Às vezes Que tem comprova o que a gente acabou de falar. Porque às vezes tem, porque muita gente acha também, chega em consultório e fala, não, porque tem essas veias aqui na mão que aparecem. É porque, como eu falei no começo, essas veias superficiais, elas ficam
na camada de gordura que a gente tem abaixo da pele. Dependendo da gordura da pessoa. E ela não não tem uma distribuição uniforme. Você pega aqui, por exemplo, o dorso da mão, a gente tem muito pouca gordura no dorso da mão. Então, às vezes, aparecem mais. E vai perdendo com a idade um pouquinho também, Exatamente. vai aparecendo mais. Um pouquinho. Então, já mas são normais, são isso não é normais, doença. Porque já veio paciente já me pedindo para. E tem essas. Algumas vezes superficiais querendo tirar, né? Por motivo estético. Você falei, não tem... A da mão, querendo. Da mão do braço. Porque isso assim, é via de acesso importante. Claro, Não, e está funcionando. Está funcionando, você vai colher um exame, receber uma medicação na vez. Você precisa de, né? As vezes mais usadas são essas dos braços, né? então, assim, como doença mesmo, varizes em braço, quando elas aparecem, a gente tem que desconfiar de causa secundária. Então, uma compressão aí de uma veia mais profunda, né? Porque... Coisas bem mais graves. Coisas mais graves. Coisas mais graves. Uma doença hepática, coagulação. Daquelas varizes no esôfago, sim, né? Então tem... Fora a aparência, a parte estética, tem algum sintoma? Um pouco mais... Os sintomas, eles... Silencioso? Que cai naquilo também, né? Que o Sidney estava falando, né? Os sintomas, tem aqueles sintomas clássicos, né? Que são dor na perna, tipo cansaço, peso, queimação, formigamento. São como os pacientes descrevem com mais frequência o desconforto. Inchaço pode ter também, né? Agora, às vezes o diagnóstico é difícil, por quê? Porque, poxa vida, quantas coisas que a gente conhece que dão dor na perna, né? Às vezes tem questão que a gente está falando da postural, você fica o dia inteiro sentado, às vezes dependendo da estatura da pessoa, às vezes não encosta o pé no chão, fica o pé solto, fica... Então tem muita coisa que dá dor na perna. E como que o Dr. Zerati vai fechar esse diagnóstico? Então, e as varizes também são muito frequentes. Então, às vezes, o paciente tem... Primeiro, assim, o que é mais lógico, assim, realmente os sintomas aparecerem mais no final do dia, porque tem a ver com a questão postural, né? Aquele paciente que já tem queimação, dor, já logo de manhã, logo que acorda, não tem muito sentido. Porque ele passou a noite deitado, com a perna para cima. Então, é diferente daquele paciente que chega já com aquele cansaço, queimação mais no fim do dia, que alivia quando ele levanta as pernas. Isso tudo já leva a gente, dirige mais para pensar em alguma causa venosa, né? E daí, além do exame físico, do seu olhar, da sua conversa com o paciente, existem exames radiológicos, exames de imagem que conseguem chegar a um diagnóstico? Ajudar? O principal como tudo na medicina, é você conversar com o paciente e examinar. A né? clínica é soberana desde que a gente fala em atividade médica. Porque além de caracterizar também a dor, o paciente contar onde é a dor, às vezes você pegar uma dor muito localizada, às vezes também não é muito característico, porque como é uma coisa de retorno venoso, normalmente o paciente tem às vezes até dificuldade em... Não, é na perna, mas ele não consegue apontar Não, é nesse ponto exato. Então é uma dor mais difusa, mais no fim do dia, inchaço. Então, varizes, essa dor, esses incômodos são menos localizados. São menos mais localizados. O cidadão não consegue falar exatamente onde é. É uma coisa mais geral. A dor é mais no final do dia ou assim que desperta? Mais no caso de varizes, no fim do dia. Porque ele vai passando o dia, né? Fica sentado, fica em pé, isso vai acumulando ao longo do dia. Os sintomas eles ficam mais intensos no final do dia. Tem outros sinais também que podem aparecer, porque a gente falou que a doença das válvulas leva a um aumento da pressão nas veias. O que isso provoca? Se a pressão no interior da veia aumenta muito, o que acontece? Pode extravasar, né? Vazar para fora da veia e ocupar aquele espaço lá que eu falei da gordura embaixo da pele, umas proteínas do sangue, umas células infiltrarem esse tecido. Isso não é uma coisa natural. Então, isso provoca um processo inflamatório. O organismo reage a isso porque não se espera que isso aconteça. Começa a evoluir a doença. Exatamente, né? começa a evoluir. Vai piorando. Então, isso gera um processo inflamatório. Né, isso com o passar de muitos anos, né, a pele começa a ficar com uma textura diferente, fica mais endurecida, fica mais retraída, aquele aspecto de cicatriz mesmo, né? A gente fala até, claro, isso nos casos mais graves, que a gente fala que fica com o aspecto de uma garrafa de cabeça para baixo, né, porque tem a panturrilha e a perna fica fininha, porque a pele começa a ficar retraída, né? E aí, além disso, a hemácia que extravasa na célula do sangue, ela tem ferro. E o ferro, ele fica impregnado na pele e isso começa a provocar manchas na pele. Então, dá essa irritação na pele, que é a dermatite, né? Inflamação da pele, né? Dermatite.
ocre, né? Dermatite ocre, por causa dessa coloração Meio amarronzada, meio né? amarronzada, castanhada. Então, às vezes dá uma descamação, coça. Mesmo em jovens, né? Às vezes Mesmo o em jovem eu digo como nós, assim. Porque tudo depende do. Você tem que é jovem. concordar, né, gente? Aqui, ó. A gente. Ah, porque às vezes com Tudo mais depende do idade... ponto de vista, né? É. Mas é sério isso, mesmo com 30 anos, assim, até para dar um exemplo da própria área, cirurgião que está acostumado a operar muito em pé, Então, exatamente. até o Luiz que eu tenho um irmão cirurgião, e ele tem varizes já há muito tempo, né, porque ele ficou em pé e foi negligenciando, foi relaxando um pouquinho, acaba que... Porque você fica horas, às vezes, em pé, sem andar, né? Lógico, está operando o paciente, você fica em pé parado. É a pior posição que tem, você fica em pé parado por um tempo prolongado. E nesse caso, tem algum risco à saúde? Isso que eu queria... Tem. Boa pergunta, só para Tem. gente esclarecer as pessoas. Por causa de todo esse Isso é importante. O processo. risco e se tem ainda uma solução, uma conduta, um tratamento. O risco existem alguns riscos, né? Todos eles associados a esse processo que eu estava comentando. Então, essa inflamação crônica, mancha a pele, com o tempo, o que acontece? Podem aparecer feridas na pele, úlceras, né? Porque a pele fica com uma textura que não é normal, esse processo inflamatório gera coceira. Então, Isso no estágio mais avançado. Exatamente, no estágio mais avançado, às vezes depois de anos Mas de que evolução. começou com uma simples varize de uma Exatamente. pequena... Aparente que não deu atenção. Que não deu atenção. Então, às vezes, dá coceira, esse processo inflamatório, o paciente coça, faz um machucadinho, esse machucadinho às vezes vira uma ferida enorme. Que para cicatrizar, porque para abrir, abre de um dia para o outro. Agora, para cicatrizar, semanas, meses, às vezes, que o paciente precisa fazer repouso, perna para cima, e aí pode até fechar a ferida, e normalmente abre outra vez quando ele Porque volta ali a a caminhar. vascularização, o fluxo sanguíneo já não é mais o mesmo também. Então, esse não é? processo inflamatório todo Vai se crônico, ele é alastrando. irreversível, né? Boa parte dele é irreversível. Sim, sim. Essas manchas na pele que aparecem, né? Elas não vão sumir naturalmente. Consegue Elas são uma coisa estagnar definitiva, naquele exatamente. momento, talvez, né? Então, por isso aí que dá, às vezes, a importância de você... Não, vou esperar chegar num ponto desse para tratar, às vezes já é mais complicado. E o que mais pode acontecer além de aparecer essas feridas, mancha na pele, tem a questão estética também, né? A veia... Uma veia normal, né, que ela não está dilatada, o fluxo dentro dela é o que a gente chama de fluxo laminar, é um fluxo retinho, todo organizado, bonitinho. Quando o vaso dilata, o fluxo continua laminar no centro do vaso, mas na periferia ele fica turbulento, né, porque a parede da veia fica irregular, né, fica toda torta. Então o fluxo na periferia do vaso, né, na parte de fora, ele fica turbulento. E fluxo de sangue turbulento, ele predispõe a formação de trombo. Então, o paciente pode ter o quê? Pode ter uma tromboflebite. Né? O que é a tromboflebite? É quando forma um coágulo, né, dentro da veia. Esse coágulo entope a veia e gera um processo inflamatório. Então, isso provoca dor. Né? A veia fica endurecida. Como é uma veia superficial, esse processo inflamatório fica evidente. Então, a pele fica avermelhada. Né? Um cordão endurecido, dói bastante. Né? E esse coágulo não pode correr para outra região do corpo? Pode. Uma tromboflebite superficial, o risco de acontecer isso é menor do que numa trombose de veia profunda, porque as varizes, lembra que eu falei que são uma doença do sistema superficial. Né? Uma trombose das veias profundas, aquelas de dentro do músculo, o risco do coágulo soltar e parar no pulmão, que é a embolia pulmonar, que é um acontecimento potencialmente fatal, a pessoa pode morrer se tiver uma embolia pulmonar. Isso pode acontecer também na veia superficial, mas é menos frequente. Né? Principalmente se ela comete a veia safena, que é uma veia conhecida, que muita gente associa ao coração, né? Você fala safena no coração, não, a safena fica na perna. Sim. É a principal veia superficial da perna. Né? Então, como ela é uma veia longa, de um calibre bom, ela é bastante usada para revascularização de diversos setores do organismo, entre eles a coronária, fazer aquela ponte de safena, por isso que o pessoal associa com o coração, mas é uma veia da perna, que é uma veia superficial, mas ela termina numa veia profunda. Então, uma tromboflebite da veia safena, apesar de ser uma veia superficial, ela tem um risco maior de uma embolia pulmonar, porque ela, dada a proximidade com o sistema profundo. Então, a gente estava falando de complicações, essas são algumas delas, né? O que mais? Tem a questão desse processo inflamatório crônico, ele faz o quê? Faz a veia ficar aderida, ela cola meio na pele, né? Ela fica quase que como começa a fazer parte da pele. Uma tatuagem. Fica bem colada. Então, o que acontece? Às vezes, qualquer machucadinho da pele, né, que você tem uma lesão da pele, ela acaba pegando a veia que está grudada, então tem o que? Sangra.
a varicorragia, né? Uma hemorragia, o sangramento das varizes. E como, por definição, as varizes são vezes que tem a pressão aumentada, o que acontece? O paciente sangra para chuchu, é uma coisa que às vezes aterroriza a família. Acho que um tempo atrás um paciente foi no consultório e falou, eu estava lá, já tinha tido algumas vezes, foi a primeira vez que aconteceu, eu estava na piscina lá com a família, de repente foi aquela poça de sangue, porque não tem, às vezes é um machucado leve, assim, a pessoa nem percebe que machucou. Sangue, quando vai ver, tem uma poça de sangue no chão, parece que ela tomou um tiro. Aí vê, não, foi a varize, sangrou, porque a pressão é muito aumentada na veia, né? Então, é uma das complicações, essa varicorragia, o paciente pode sangrar, né? Como numa varize esofágica, que é um sangramento é gravíssimo. Tem paciente que morre, né, do sangramento de uma varize esofágica. Mas a gente estava falando sobre, então, essa sintomatologia, evolução, mas então, qual é a importância de tratar no começo, então, uma simples varizes na perna pequena, tem muita importância de você resolver as coisas. Claro, você já falou do exercício, das posições, da meia, daqueles fatores que... O cigarro também, acho que talvez faça parte desses fatores de risco. O cigarro ele aumenta o risco de trombose também, né? Então, o cigarro... Entope e já sobrecarrega também. Então, o cigarro completa tudo. Mas voltando, aí existe uma importância grande em tratar, então, esses pequenos vasos na perna, geralmente de mulher, que até busca esse tratamento. Qual que é a importância disso para não... vai conseguir inibir essa piora, né? Assim, a gente tem, quando fala de vasos nas pernas, tem diversos tipos de vasos. Isso que a gente está falando das varizes, são veias maiores, né, mais grossas, que ficam embaixo da pele. Agora tem outros vasos super fininhos, ficam dentro da pele, chamam telangiectasias. São aqueles vasos bem finos, azulados ou avermelhados, que o pessoal até brinca, fala, parece aquele mapa de Rio, da época do colégio, lá que a gente via, fica aquela redinha e tal. Esses vasinhos, essas telangiectasias, eles não trazem problema clínico. Mas trazem então isso é importante. Estético. Aqueles que têm essas varizes que ficam na boca das pessoas, são mais as estéticas. Esses vasinhos... Precisa avaliar, claro. Exato. Tem que levar. Mas pode avançar. E vai avançar, né? As telangiectasias não, pelo que o doutor Gerardo acabou de falar. A telangiectasia não necessariamente é um vaso doente. Ele aparece porque é bem superficial. Então, normalmente o paciente procura atendimento para tratar por questão estética. Ele é puramente estético, então ele não causa nenhuma alteração fisiológica. Tudo aquilo que eu falei de trombose, de úlcera, ferida na perna, para esses vasinhos, não. E como que a pessoa consegue diferenciar nela mesma antes de... Indo no vascular. Só indo no vascular. Assim, uma questão que facilita um pouco de ver, assim, essas varizes mesmo são vezes, geralmente, quando aquele caso mais grave, fica muito claro, muito evidente. O paciente fica em pé, aquela veia saltada e tal. Mas as varizes, quando normalmente, como eu falei, ela dilata quando o paciente está em pé. Então você passa a mão, às vezes você sente um degrauzinho, porque às vezes não é tão evidente ela ficar tão saliente, tão tortuosa. Ela tá, às vezes no começo você passa a mão, você vê que ela está um pouquinho saliente. Isso aí já pode ser, dependendo da região também, como eu falei, você pega o dorso de mão, o dorso do pé, a veia vai ser mais saliente mesmo, porque tem pouca gordura. Mas você pega já no meio da perna, tal, já pode ser o indício de varizes, né? Agora, esses vasinhos, essas telangiectasias que eu falei, não. Assim, em pé, deitado, isso que a mulherada chama, então, de vasinhos, são as telangiectasias que não geram tanta preocupação a longo prazo, porém, a gente tem que saber que eu entendo que uma pessoa que não é da área precisa ter uma ajuda profissional para saber se aquilo é uma telangiectasia. Mas a telangiectasia não tem nenhuma relação direta com varizes mesmo, de um sistema um pouquinho mais calibroso e profundo. Pode ter também. Né? Pode ter também. Porque a etiologia talvez seja parecida, né? Então... Porque esse aumento da pressão venosa pode provocar o aparecimento desses vasinhos, né? E às vezes você pega, por exemplo, você vê o vasinho, se ele tiver origem nisso que você comentou, de ter origem numa veia mais doente, ele é importante porque se você tratar só o vasinho, você não vai conseguir fazer ele desaparecer. Causa, né? Porque como ele está ligado, às vezes, numa veia que está doente, essa veia fica alimentando o vasinho, ele recanaliza, que a gente fala, ele não deixa fechar. Então, às vezes você vai, mas eu fiz vasinho, fiz um monte de aplicação, não sumiu. Sim. Se a gente for imaginar voltou daqui 3 meses, né? Voltou, ou nem chegou a sumir. Às vezes pode ser isso, que às vezes tem um vaso embaixo maior que está nutrindo esse vasinho e se você não tratar, não vai sumir. E
o vascular, o médico no seu exame físico, né, na conversa, ele vai conseguir identificar muitas coisas. Mas vamos supor que tenha um sistema venoso mais profundo que esteja doente também, né? O pessoal, então, que quer ouvir, às vezes está acostumado, tem a mãe que foi ao vascular, que foi ao médico. Tem algum exame, um ultrassom, por exemplo, que dê para verificar isso que o pessoal costuma fazer? Tem. O exame mais utilizado, o melhor exame que tem para avaliar essa questão circulatória de pernas, né? É o ultrassom Doppler, né? O Doppler colorido. Sim. Então, agora, o diagnóstico, se o paciente tem varizes, muitas vezes você faz com o exame clínico. Sim, Quando que eu claro. costumo pedir o do Doppler, por exemplo, para planejar uma cirurgia? Sim. Porque você precisa ver, não, a safena, por exemplo, que eu estava Para comentando. ver se ela tem é uma veia, variação exatamente. anatômica até, claro. E se ela está doente, está comprometida. Porque às vezes a causa das varizes é o refluxo na safena. Porque ela é uma veia longa, ela começa no tornozelo, né? Ela vem pelo meio da perna, coxa, e aqui na virilha ela entra no sistema profundo. Então é uma veia bastante longa. Então se ela tem refluxo, quer dizer, é num tubo Não é suficiente, líquido, é. então ela começa a dilatar um monte de... Se você tratar só as varizes num paciente que tem um refluxo grave de safena, e você não tratar a safena, Vai esse paciente continuar pode mesmo, ter... né? Né, se opera as varizes, ele vai desenvolver outras, porque a causa do problema você não É tratou. mais central do que superficial. Então, nisso, né? por exemplo, um exame como ultrassom Doppler ajuda bastante. Ajuda também a avaliar o sistema profundo, para ver se não é uma varize secundária. Fala, não, pô, esse paciente teve uma trombose profunda aí uns anos atrás, está tudo obstruído lá no sistema profundo, e esse paciente tem dilatação por causa disso. E aí isso é importante por quê? Porque você acaba, às vezes, até contraindicando a cirurgia. Sim. Porque se você tem um sistema profundo que já está ocluído e você vai mexer no sistema superficial, vai tirar essas veias, às vezes você pode... Porque, em geral, o comprometer a circulação tratamento para venosa. varizes, quem está comentando, seria a retirada dessas veias, Isso, em exatamente. geral. Porque a doença varicosa ela é definitiva. Claro. Essa veia que está dilatada, está tortuosa, está Não tem como consertar. não tem como consertar, não vai voltar ao normal. E esse Doppler que ele está falando, o ultrassom com Doppler, porque o pessoal em casa às vezes está querendo entender, quem está ouvindo, é aquele que faz o mesmo do bebê, mas é com um aparelho um pouco diferente, ele é retinho em vez de ser torto, em vez de ser convexo, né? Isso. Encosta lá atrás do joelho, na virilha, na perna inteira e faz como esse exame? Em pé também. Isso. É em pé e deitado, mas faz em pé também para ver O refluxo. o Né? refluxo, para ver se essas veias estão funcionando direitinho, não é Exato, isso? E aí consegue fazer uma espécie de mapeamento do sistema todo vascular É e um exame que assim, não exame tem de imagem? risco, né? Um exame de imagem. de imagem. É Ele igual não- o ultrassom do bebê. Exato. Ele não oferece risco, assim, não tem exposição à radiação, você não usa contraste, nada. Mas é um exame, assim, quando ele é bem feito, ele é bastante trabalhoso. Né? Como você Sim, falou, demora. faz paciente em pé, faz paciente deitado, é um exame demorado. É um Doppler de membros inferiores bem feito, uma hora. Demora, bastante. É, Então, exatamente, ele ajuda bastante nisso. É o principal exame. O tratamento somente por cirurgia. O tratamento... Boa pergunta. Boa pergunta. O tratamento definitivo é o cirúrgico. Porque como é uma doença, assim, é uma veia que tem uma doença que você não consegue recuperar, você não vai recuperar a função dessa veia. Né? Ela está lá dilatada, então o que você faz? Você remove. Mas não vai fazer falta você tirar essa... Praticamente todos os pacientes perguntam quando você indica a cirurgia. Mas não, a rede venosa na perna, o número de veias na perna é enorme. É muito rica essa rede venosa. Então, você tirar as veias que estão funcionando mal, na verdade, você está melhorando a circulação venosa porque você está forçando, entre aspas, o sangue a voltar pelas veias que estão boas. Porque o sangue não volta só por uma, volta por várias. Exato. Se você fecha uma, ele vai voltar por outra. Então, se você fechar que está doente. Se você fechar que está doente, já vai voltar pela que está boa. Então, na verdade, você está melhorando a circulação venosa do paciente. Então, o tratamento definitivo é a remoção mesmo das varizes. Mas em todos os pacientes você tira a safena? Não. Às vezes, se a safena está doente... Porque esse ultrassom também, né? A gente está falando, o exame é bom, sem risco e tal, mas ele é muito dependente de quem está fazendo, Totalmente. né? Porque vem até as imagens, né? Você pega o exame e vem as imagens. Mas você tem que se basear muito no laudo, no que o colega escreveu, porque a imagem, na verdade, é uma foto. Porque o Doppler é um exame dinâmico, ele vê fluxo, refluxo, é um filme, na verdade. E o que vem para você, né, são fotos. Só fotos. Né? Então, você tem que confiar muito em quem faz o exame, porque você tem que acreditar no que ele está falando. A foto, por mais que ele mande, vai estar uma foto lá e ele está falando para mim que aquilo ali é via safena, por exemplo. Sim. Se não for, eu nunca vou saber, porque eu não estava lá na hora do exame. Claro. Então, a safena, a grande chance de ser ela, mas o problema são as menores, né? São as menores. Então, às vezes você pega também o contrário, às vezes você pega um exame e fala, não, tem refluxo da safena.
Às vezes, pô, tem um exame bem feito, não que tenha sido um exame mal feito, mas Claro. você tem que pensar, pô, não tem um refluxo, mas a veia não está dilatada, esse paciente não tem varizes. Não é porque o ultrassom veio com refluxo safena que necessariamente, não, vou operar, vou tirar a tua safena. Então você tem que pegar a clínica, é um exame de imagem, que a gente fala, um exame complementar, né? Como diz Complementar todo é o quê? cirurgião, o médico não opera imagem, né? Então. Porque senão, se o paciente, às vezes, e você pega com Não frequência. opera isso. exame nesse caso, mas É. não opera imagem, né? Você pega com frequência. O paciente tem, às vezes, essas queixas que podem ser por questão postural, né? Pô, fica o dia inteiro sentado. Você vai examinar, não tem varizes. Mas às vezes pode fazer um ultrassom lá e ver refluxo num trecho da safena, mas a safena não está dilatada, o paciente não tem varizes em volta. Você vai operar o exame, né? É Não, aquela história que a gente fala em todos os podcasts, né? Que a medicina bem feita é assim. Ela é bem avaliada, a cirurgia é bem indicada, e a cirurgia, o custo-benefício é pensando em quem? No paciente Exato. sempre. Isso é muito importante esse momento da nossa conversa, porque, sobretudo quando envolve questões estéticas, né? Exato. Você vai encontrar, às vezes, por aí, situações que vem um ultrassom alterado e já vai se operando, né? Isso pode acontecer também. Então, entendeu isso? Temos que tomar esse Infelizmente, cuidado. isso acontece. Não, isso a gente fala em todos. A gente Sim, perde. sim, não. Profissionais competentes para tratar. Exatamente, fazer um bom diagnóstico. E como eu falei do ultrassom, porque eu sei que todo mundo quer saber, minha avó foi fazer uma ultrassom Doppler, minha mãe foi fazer, colocou lá em pé, né, com aventalzinho. É assim que é, precisa examinar direito. Exato. O médico é feito para, exame é feito para examinar direito. Então vai ter que examinar desde lá da raiz da coxa até o dedo do pé às vezes, e demora mesmo, e tem obviamente que subir numa escadinha estranha para examinar direito atrás, o joelho atrás das pernas, né, em todo o sistema aí do membro inferior, para entregar para o vascular um laudo e um laudo bem feito, né? Porque cai naquilo lá da pertinência, né? Que a gente fala Claro. assim, o que é a pertinência? É a necessidade de você fazer o procedimento. Então, ela é o ponto de partida. Sim. Porque se você não precisava fazer a cirurgia, não interessa que você operou, tecnicamente foi perfeito, Sim. mas se não precisava fazer, foi tudo um desperdício e um risco, porque por mais segura que seja uma cirurgia de varizes, e qualquer outro procedimento Sim. médico, sempre tem riscos envolvidos, né? Lógico. Claro, a cirurgia de varizes é uma cirurgia super segura, riscos baixos, mas risco baixo não é risco zero. Então o paciente ele tem que ter um benefício em estar fazendo o procedimento, nem que seja a estética. Não, esteticamente me incomoda, eu quero operar. Não, perfeito, né? Tudo bem. Mas Claro. precisa ter, porque às vezes tem paciente que não... Ele vem com a preocupação de que pode ter varizes e não sei o quê, e esse ultrassom mostrou um refluxo. Ó, calma, não tem, não está dilatado, você não tem varizes, vamos esperar. Se vier mais para frente tirar, Vamos você continuar pode indicar a avaliando. cirurgia e fazer. Agora, você fazer já de cara, porque o exame... Então, o principal é conversar e examinar o paciente. Né? Então, o tratamento definitivo é o cirúrgico. Agora, se opera todo mundo... Não, porque assim, tem alguns pacientes que não querem operar. Tem um paciente, homem, por exemplo, não, porque para a mulher tem muita questão do apelo estético, às Claro. vezes, por mais que seja uma doença venosa, ou seja uma doença, né, as varizes, às vezes o que leva o paciente a procurar atendimento, às vezes é mais a questão estética do que o próprio sintoma. E mulher, O acho que paciente chega muito tendo isso, sintoma, né? mulher talvez seja muito mais frequente. A maioria até. que você atende lá, acho que é sem sintomas. Sempre tem. É válido isso, óbvio, até porque válido. é os sem sintomas na nossa percepção, né? Mas na percepção dela tem sintomas, que são sintomas que incomodam, Exato. e incomoda muito, e beleza, é isso aí. Agora, aí tem que medir todos esses riscos, falar sobre o que a gente falou agora há pouco aqui, de tudo que pode acontecer e que não pode, e tendo um custo-benefício legal, ok. E tem outro esse é o procedimento cirúrgico que faz a retirada. Tem outro procedimento que me fugiu o nome, mas é um pouco mais no apelo estético, que é como se fosse queimar varizes. Tem escleroterapia, Escleroterapia, né, que você faz. isso. Então, isso depende do tipo de veia que você vai tratar também. Né? A gente fala de cirurgia porque está falando de varizes, aqueles casos com as veias maiores, mais dilatadas. Esse é o melhor resultado do cirúrgico. Né? Você tem outras opções? Tem a injeção de espuma, por exemplo, né? Que você pega uma medicação que tem um efeito esclerosante, que a gente fala que é esclerosar. Ele lesa, ele machuca a veia por dentro. Se ele machuca a veia por dentro, vai provocar trombose do vaso, vai parar de passar sangue, você tira o vaso da jogada. Né? Então, só que qual que é o problema? A espuma tem a vantagem de ser menos invasiva, você pode fazer em consultório. É recente, né? Não Acho vai. que recente entre aspas. Eu acho que retomou depois recentemente. de Foi um 2000. dos primeiros tratamentos que se Sim. cogitou para varizes foi injetar
alguma substância dentro, tá? Mas isso foi retomado muito mais recentemente, reacendeu aí essa técnica. Mas qual que é a questão? Primeiro que você está injetando, a espuma tem ar, né? Você vai injetar uma substância com ar dentro da veia, esse risco de embolia gasosa, né? Que é quando solta o ar dentro da circulação, é uma coisa ruim, porque o sangue, às vezes, ele não vai... Fica uma bolha lá que às vezes impede, como se fosse um coágulo mesmo, Claro. né? Então você precisa tomar cuidado. E com uma frequência muito maior do que outros tratamentos, a espuma ela mancha a pele, porque ela faz um coágulo grande. Coágulo, como eu falei, né, na hemácia tem ferro, às vezes pigmento. Então o resultado estético da espuma, às vezes. Mas se nós estamos falando das ruim. telangiectasias, ou estamos falando Das varizes. não de telangiectasia, Não de telangiectasia. das varizes propriamente ditas, Das varizes não propriamente daqueles ditas. vasinhos. Então você pega. Quando que você pode fazer, por exemplo, na minha opinião pelo menos, Claro. né, tratar com espuma um paciente com varizes? É que o paciente tem uma úlcera aberta, uma ferida na perna. Uma ferida aberta que não fecha, ou que toda hora ele fecha, mas abre outra vez. Porque, como eu falei, a ferida é o estágio final de um processo que vem de anos. Então tem um processo inflamatório, tudo grudado lá na pele, às vezes todas grudadas, você tenta tirar, não sai, né? Então, aí é uma indicação boa, porque se esteticamente, às vezes, vai pigmentar a pele, vai manchar a pele, o importante é fechar a ferida. Quem tem uma ferida aberta na pele, Lógico. a questão estética fica em segundo plano, né? Então, eu, particularmente, eu não gosto dessa técnica de espuma para tratar varizes, assim, no modo geral. Além se forem vasos menores, Isso. você Acho pode que essa fazer... é uma questão que o pessoal... Você está perguntando dos estéticos, Sim, sim. né? aqueles vasos, aquelas varizes O menores... pessoal chama de aplicação. que Me você faz conta para o aplicação. pessoal aí que A se aplicação usa. é escleroterapia. Então, você pode Mas- fazer o tratamento menos invasivo, né? Que é a própria escleroterapia. Aí tem diversas substâncias que você pode injetar para vasos menores, assim, aquelas telangiectasias, principalmente. Eu gosto muito de usar glicose porque né? você tem um risco menor, né? Ela é bastante espessa, então não tem um risco de você injetar e ela ir para outro lugar que você não... Mas ela, em vez de ir no sistema venoso, ela pode... Como é um vasinho muito fino, ele fica perto daqueles capilares, aquelas Claro. arterinhas pequenas que nutrem a pele. Então, se ela, em vez de ficar na veia, ela reflui e vai para a artéria, ela pode ter uma falta de circulação na pele e o paciente fazer uma gangrena, uma necrose, uma ferida na pele. Porque tudo isso nós estamos falando de veia. De veia. Né? Então Artéria você quer tratar a veia, você não tem quer que, nada a pelo ver amor com de isso. Deus, Vai a piorar, né? substância que você injetou vá para a artéria. Então, E aí, com essa aplicação que você falou agora, então você vai injetar lá a glicose, por exemplo, aquele vasinho vai sumir. Né? Aquela veinha, ela vai... Você fala assim, mas a glicose a gente tem no organismo, não é que você vai injetar, por que vai? Porque é uma glicose numa concentração bastante alta. 75%, 50%, pelo menos, 50%, 75%. Então, uma concentração muito alta. Então, isso é uma característica química, né? Ela está muito mais concentrada do que... Né, em soluções que você usa para outro motivo. Então, quando você injeta, ela provoca uma lesão química, né? Ela machuca por características químicas dessa glicose nessa concentração o endotélio, que é a camada de dentro do vaso. Né? Então, o endotélio íntegro, né, quando ele está normal, essa parte de dentro do vaso, quando está normal, ela é não trombogênica, ela não deixa formar trombo. Se você lesa essa camada de dentro, é o contrário, aí você expõe a formação de trombos e ela vai entupir o vaso e vai sumir. Como é um vaso bem fininho, a chance de manchar a pele praticamente... É como se você daí tirasse ele de circulação, né, do circuito. Então... E além da injeção de substâncias, né, como a glicose, uma delas, você pode associar o laser também, que é o laser transdérmico, aquele que você faz por cima da pele. Porque tem um laser que você usa para tratar safena também, né? Para mim, o laser era na escleroterapia. Então, você tem como fazer na escleroterapia, que é o laser transdérmico, que é pela pele. Então, o laser ele vai provocar uma lesão térmica, né? Porque ele tem afinidade lá. O laser usado, porque tem diversos tipos de laser. Claro. A gente falou sobre laser aqui com o Dr. Luiz Gustavo Balaguer. Foi muito legal. Então, mas esse já é um outro laser, é um laser de alta frequência, laser já que causa... Então, você tem características próprias, né, para esse usado vascular, comprimento de onda, tudo. Então você pode fazer associado à escleroterapia, você faz os dois. Então você pode provocar lesão química com a aplicação da substância e a térmica com laser. Se associando as duas, você tem um resultado melhor. Para vasos um pouco maiores, o laser também tem uma vantagem que ele dá um pouco de espasmo, né, do vaso, ele faz o vaso contrair um pouco, isso ajuda também a melhorar o resultado. Então tem aqueles vasos muito grandes que você opera
cirurgicamente, tem aqueles vasinhos menores que você faz, e tem aqueles intermediários, que às vezes você tem a opção de tratar de uma forma ou de outra, e é questão de ver preferência do paciente, porque a escleroterapia ela é feita assim, em várias sessões. Né? Sim. Com pelo menos, isso depende também, mas geralmente 2, 3 semanas de intervalo entre uma e outra. Então, é um tratamento mais demorado. Não é que você fez a escleroterapia, ela desaparece de uma vez. Às vezes, o grupo de vasos que você tratou, às vezes eles vão diminuindo aos poucos. Né? Então, E esse intervalo de 2, 3 semanas entre uma sessão e outra, qual que seria o motivo? é porque você depende, para ter o resultado, você depende desse processo inflamatório. E, às vezes ele leva um tempo, né, para dar o resultado. Se você faz muito seguido, porque às vezes você faz, ele não some na hora. Se você vê o Precisa de uma paciente e vê segunda- 2 dias depois, você vai estar fazendo desnecessariamente, né? Às vezes você espera um pouco mais, ele teria sumido. E além do, né, às vezes Dói um pouco o também, desconforto do procedimento, você fica fazendo muito seguido. Agora, se o paciente tem muito vaso e ele pode fazer com intervalos menores, só que faz uma região num dia, no outro faz outra. Risco baixo, muito baixo. Ah, o Essas risco é muito escleroterapias baixo, de é risco muito mínimo, baixo, com é. glicose, com laser. Às vezes tudo que você faz em pele, né? Um dos riscos é mancha, pigmentar a pele. Com características da pele ou das substâncias que você está usando, a graduação lá que você faz no aparelho do laser, você vai diminuindo o risco. Lógico, você tem que saber o que você está E fazendo. isso tudo diminui faz o no risco. consultório, né, Faz no Zerati? consultório, Tudo no consultório. Porque um laser, por exemplo, que você calibra mal o negócio para queimar a pele, né? Porque Sim. gera calor, tudo mesmo a substância, como eu falei, se injeta errado, ele pode refluir, pode. Então, né? Mas o risco, a princípio, você fazendo, imaginando, lógico, num procedimento bem feito, é muito baixo. Tudo que você faz em pele, às vezes a questão de pigmentar, né? Pele e tal, Então, mas o risco é muito Tem os baixo. procedimentos ambulatoriais a nível de consultório e os procedimentos a nível de internação. A diferença para qual que é melhor aplicação? Tem algum grau? Em relação ao tipo de tratamento, né? O Isso, vaso exato. tipo de tratamento. Eu acho que assim, essas vias muito calibrosas, ou que tem insuficiência de safena associada, porque se você tem uma safena doente, você tem que tratar. Como é que você trata a safena? Você pode tirar a safena, que é o tratamento mais que é feito há mais tempo, o cirúrgico você remove a safena, ou você pode também fazer o laser ou radiofrequência, que a gente chama de termoablação. Né? Porque você vai gerar calor dentro da safena, assim, você passa um catéter dentro da safena, né? Como eu falei, a veia longa, você vê lá de baixo, você passa um catéterzinho, ele sobe, né? Precisa tomar cuidado para ele não entrar na veia profunda, né? Porque a safena lá deságua numa veia profunda e você vem queimando ela por dentro, ou com laser ou com radiofrequência, que são duas técnicas que geram calor e você pode queimar o vaso por dentro e ela vai fechando a veia. Então, e com isso Qual você que é o diminui acesso um para o pouco pessoal entender? O acesso a esse vaso lá por dentro. Quando você vai tirar a O safena... acesso é como chega lá, gente. como chegar lá. Uhum. Se você vai tirar a safena, como eu falei, a safena é uma veia longa. Às vezes ela está toda doente, você precisa tirar ela inteira. Às vezes é só um trecho de só coxa, por exemplo. Você pode tirar só coxa e preservar lá na perna. Mas supondo que seja a safena inteira, ela começa no tornozelo e termina aqui na virilha. Então, se você vai tirar a safena, você abre ela perto do tornozelo, enfia um aparelhinho por dentro que chama fleboextrator. Né? Ele pode ser de plástico, alguns que são de metal, então ele vai subindo por dentro da veia. E aqui na virilha, onde ela termina numa veia profunda, você faz um cortezinho, ali tem um cortezinho no tornozelo, você faz um outro cortezinho aqui na virilha, toda região de dobra, porque esteticamente não fica aparente. Aí você abre, você acha a safena, você desconecta ela dessa veia profunda, você liga ela, né? Para preservar a veia profunda. E o aparelhinho que você pôs lá no tornozelo, ele vai Explica sair pro pessoal aqui em que cima. significa ligar uma veia. Você pega um fio e amarra mesmo. Ligar né? é Não... fechar, né? Porque se você cortar a veia e não ligar, vai sangrar. Vai ficar tubo aberto lá. Então você pega um fio e amarra mesmo. E como você desconectou a safena da femoral, o aparelhinho que você pôs lá em cima, ele vai sair aqui. O que você pôs lá embaixo, ele vai sair aqui em cima. Então você amarra e puxa o aparelhinho. Você puxando o aparelhinho, ele vai trazer a veia junto. E os ramos dela vão arrebentando. Então, assim, tem um lado bom do procedimento, que é o tratamento definitivo. Você tirou a safena, acabou. Agora, é um tratamento que tem um pouco mais de invasão, né? Faz mais hematoma, porque aqueles ramos da safena vão arrebentar todos. E a veia arrebentou, ela vai sangrar um pouco. Como a veia tem músculo na parede, ela retrai, ela para de sangrar, mas um pouco sempre sangra. Então, fica aquele hematoma no trajeto da safena. Quando você faz a termoablação, o laser, ou a radiofrequência, você não faz nenhum corte. Você punciona com uma agulha, a safena aqui um pouco abaixo do joelho, sobe um catéter parecido, né, com o fleboextrator, só que ele tem na ponta, ele tem o laser ou uma radiofrequência. Você, com ultrassom, você
checa para ver se ele não entrou na veia profunda, né? Então você não Checa não na faz... hora da cirurgia mesmo. na hora da cirurgia. Você não faz nem o corte lá embaixo, nem o corte aqui em cima. Essa obrigatoriamente tem que ser guiada por ultrassom. Porque você não vai ligar a safena, você não vai desconectá-la do sistema profundo, Entendi. você vai queimar ela perto do sistema profundo. Então você precisa Não ter pode ultrassom, ultrapassar. porque se a ponta do cateter estiver na veia profunda, você vai queimar a veia profunda, aí já complica pode um dar pouco. trombose profunda, pode dar embolia pulmonar, aquela coisa toda. Então você checa com ultrassom a posição, né? Ele tem que estar um pouquinho abaixo de onde ela entra na veia profunda, você vai queimando e vem olhando no ultrassom, né? E você vai É recuando. como se você o tivesse catéter. retirado ela cirurgicamente, Exatamente. mas Mas tá... não retira. Não retira. Você Só fecha. queima lá por dentro, ela fecha, para né? Então ela é menos invasiva, você não precisa fazer corte nenhum, mas ela não é em todo caso que dá para fazer. Se a veia for muito dilatada, por exemplo, o catéter, o calor que o catéter gera não é suficiente para consegue atingir a pra parede fechar. da veia. Ou então, às vezes, um paciente muito magro também, porque ele fica, às vezes, ele pode machucar a pele, né, por proximidade, porque tem pouca gordura, né? Aquele paciente muito magro, aquele calor pode queimar a pele. Então, não é todo paciente que é adequado fazer. Então, você tem que avaliar caso a caso, mas é uma alternativa de um procedimento aí de menor porte. Me surgiu uma dúvida agora, você falando de paciente magro. Já viu aquele pessoal fisiculturista? A densidade muscular, principalmente na panturrilha, tem alguma coisa a ver com varizes? Porque às vezes estão saltadas? É que esses Ou excesso de pacientes- exercício na região? Às vezes tem a questão do excesso de exercício, a musculatura fica... E esse paciente às vezes, perde muita gordura, né? É um paciente que você for ver a porcentagem de gordura dele é muito baixa. Sim. Então, como a veia fica na camada de gordura, se o paciente tem menos gordura, ela vai ficar mais aparente. aparente. Você olha aqueles braços, você tem uma veia que parece, né? Sim. Então, Mas todos têm, na por isso. verdade, né? Só Além não do que, aparece. claro, se você ganha massa muscular, tem mais sangue chegando no braço, mais sangue volta, às vezes. Mas normalmente porque esses pacientes têm muito pouca gordura. Mas a falou no porcentagem início, de né? gordura é muito baixa. Mas a veia que você se refere não é patológica, pelo que eu entendi, certo? Não. Não é Não patológica. necessariamente. Não necessariamente, Uma veia, claro. né? Estiver funcionando. Se você for ver ela bem dilatada, tortuosa, essa você já vê que é doente. Mas às vezes você vê uma veia mais dilatada, mas ela é retinha, não tem. Então, Ok. Cura não tem, somente através de tratamento. Algum tipo de medicação ou algo paliativo. então é que a gente estava falando da cirurgia. A cirurgia, a princípio, você cura, mas o paciente ele pode desenvolver outro. Você fala assim, mas minha mãe operou 3 vezes, se operar, volta. Não é que volta, porque às vezes que você tirou, elas não vão voltar, não tem como voltar. Sim. A menos, por exemplo, você faz uma termoablação da safena, que você queima ela por dentro, mas não tirou. Às vezes pode acontecer dela recanalizar, pode, é super pouco frequente e tal. Mas as varizes mesmo, porque além da safena, você tem que tirar as varizes, porque né, a safena às vezes é a causa das varizes que estão em volta. Então você tira a safena e as varizes mesmo, você tira com um ganchinho, você puxa e tira mesmo a veia. Né? Você remove a veia. Então não é que a variz voltou, porque você tirou, não tem como voltar. Mas pode desenvolver outras. São pacientes que a gente estava falando da questão genética lá no começo. Essa questão genética tiver um peso muito grande, às vezes da constituição da pessoa. Você opera, ela vai desenvolver outras com o passar do tempo, tal. Às vezes mantém hábito, né, de sedentarismo, a questão postural no trabalho. Então, os pacientes que têm uma facilidade maior de desenvolver, eles vai desenvolver outras, né? Mas não que se operou, se tirou, não vai voltar. Então, mas a princípio as veias que você operou, você curou, né? Agora, é uma opção tratamento cirúrgico, nem todo paciente quer operar, nem todo paciente pode operar. Às vezes você pega um paciente e fala, não, ele tem uma trombose venosa profunda muito extensa, você vai tirar um monte de varizes, vai mexer no sistema superficial, sendo que esse paciente já tem a trombose venosa profunda. Então você tem que tomar cuidado. Muito paciente, numa situação dessa, você acaba não indicando cirurgia. Ou um paciente que tem um risco de complicação muito maior, né? A gente falou dos riscos da escleroterapia. Quais são os riscos da cirurgia? Um deles é trombose venosa profunda. Você está operando veia, a safena fica lá perto do sistema profundo, um paciente vai ter que ficar de repouso no pós-operatório. Imobilidade, né? O repouso ele aumenta o risco de trombose. Esse é um risco imediato, né? Risco nos rápido. primeiros dias. É muito pouco frequente. Que Tem é de grave, 3%, mas é um risco potencialmente, né? Agora, 3% não é todo mundo que tem 3% de risco de ter trombose. Se você for pegar um paciente, por exemplo, que tem um câncer de pâncreas, tem 82 anos, um câncer de pâncreas fazendo quimioterapia. O risco de trombose é enorme, porque você vai associar uma cirurgia
num paciente com... O risco de complicação é muito maior. Sim, volta Né? naquela história da boa indicação, então, né? Da boa indicação, porque os riscos... Que é tudo em medicina. Exato. Né? Né? Até Às para vezes dar você um fala- simples analgésico. Então, tudo você tem que pesar aquela balança, o risco e o benefício. E você não tem bola de cristal, e depois que você fez, você não tem como voltar atrás. Então você tem que ver, não, esse paciente tem um risco muito maior, a princípio eu não vou indicar, o paciente é muito idoso, né? O benefício também já é menor, né? Então aí você Ou se pode tem um partir... idoso que tem uma complexão física excelente, você aí vai Exatamente, indicar. também não é só a idade por si não é só. só Eu porque já você- operei, mas paciente Entendeu acima de isso? 70 Condição anos, física porque tem uma dele, condição claro. clínica. Nossa, a senhora super. Você não dava 50 anos para ela. Então, e ela tinha essa questão estética que para ela incomodava muito. E tem o contrário, né? Como se o risco é baixo, claro, se um paciente muito grave, questão estética, fala, desculpa, não, né, já fiz isso, entendo que incomode a questão estética, mas tem uma coisa que vai além disso, que é a questão do Sim. risco clínico. Vamos conversar sobre Vamos isso. conversar pra você sobre entender. isso. Ó, tem Isso outras aí. alternativas, vamos ver. Então, quer dizer, você tem que pesar, cada paciente tem sua história, né? Claro, a experiência que você tem, estudos que você tem com outros te levam a guiar, além dos estudos que você precisa saber, você tem que ter a tua própria experiência, né? Que é uma coisa fundamental. Nossa, isso que a gente leva, o ser humano leva tempo para entender isso, a importância da experiência, né? Então. E é porque agora, quase tudo, nesse né? negócio de pandemia, fala, ciência. Meu, lógico, ciência é tudo, é fundamental, mas tem a questão da experiência, porque Sim, às vezes bom saem senso. trabalhos que falam bem que um procedimento é melhor que o outro, na outra semana sai outro trabalho falando o contrário. Não, ao mesmo tempo sai na Austrália um então. falando X e aqui o outro falando Y, os dois, Exatamente. se você for ver cientificamente, os dois estão certos, né? A ciência é complexa, né? Quantas vezes já não vê a imprensa falando, não, ovo faz mal por causa do colesterol. Aí Depois fala, o ovo volta, vai bom agora a porque o colesterol albumina, é bom. clara. Um dia vamos descobrir que... Então, Igual a gente falou da luz aqui, né? Sim. Parece um negócio... Mas um dia, de repente, descobrem que a luz realmente... E assim vai. É dinâmico, né? É o contrário do que a gente ouve falar. O questionamento da ciência que é o importante, que então, leva... A ciência é questionamento. Exato. Né? A ciência é questionamento. É fundamental. Não se faz medicina sem ciência. Óbvio. Agora, a experiência também do profissional é importante, porque você tem técnicas diferentes. E às vezes não tem uma técnica necessariamente que seja melhor que a outra. Às vezes um tem mais experiência com uma, tem resultado melhor do que com outra. Então, a experiência de quem está tratando é fundamental, né? Sim. Então, nesses pacientes que não podem ou não querem operar, tem paciente que fala, acabei de trocar de emprego, você ficar uma semana recuperando vai ser complicado. Então, não quer operar, às vezes, assim. Então, a cirurgia, ela o tratamento, acho que é o mais próximo do definitivo possível, mas ele não é único, né? Nem todo mundo quer ou pode ser operado. Então, você tem as outras alternativas, aquelas menos invasivas, como eu falei, da escleroterapia, espuma, enfim. E tem a questão também do tratamento clínico, você colocar uma meia elástica, né? Porque aquela meia elástica, ela tem ela comprime. O que é a meia elástica? É uma meia, ela é mais comprida, né? Ou vai até o joelho, tem vários comprimentos, né? Vai até o joelho, meio da coxa, meia calça, que você comprime, uma meia de compressão. Você calça, é até difícil às vezes de pôr e ela comprime. Você fala, pô, mas está apertando muito, não vai garrotear, não vai atrapalhar a circulação. Essas meias, elas têm compressão graduada, né? Então a compressão, conforme ela é maior embaixo do que em cima, então é como se estivesse empurrando, então ela ajuda. Ela comprime, não deixa a veia ficar dilatada, então aquela questão do fluxo turbulento, você já melhora comprimindo a veia. Só que não é um tratamento definitivo, porque a hora que você tirar a meia, claro, né, às vezes doentes vão estar lá ainda. Mas ajuda na não Mas para quem progressão. não pode operar ou não quer operar, enfim, é uma coisa que ajuda. Ou quem quer prevenir, por exemplo, né, que a gente estava falando, atividade física, controlar o peso, o uso de meia elástica é uma outra questão. Em algumas situações, você sabe que, como eu falei, de gestação, ficou grávida. A meia elástica ajuda a prevenir, né? Numa situação dessa. Porque já está sobrecarregando, né? Então, já é uma situação que você já sabe que já expõe ao risco. Ouviu, então, né? Você que será papai em breve? Pensando nisso. Sim. Então, agora, claro, você mora num país que é quente, é complicado, você tem que pesar. Sim, fora isso, né? Situação, Usar meia elástica deve ser. A gente não. É que às vezes muita questão de hábito. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de usar, porque as cirurgias, você entra longa, porque a cirurgia vascular, né, não tem só varizes, você tem, Claro, se bem que tem claro. varizes que você fica horas também. Mas tem cirurgias que você fica um tempo muito horas. grande e tal. Então, é muito de hábito também, né? Então, mas é uma opção para quem, por exemplo, não pode ou não quer operar. Medicação nenhuma.
Medicação, existem medicamentos que a gente chama flebotrópicos, que se você for ver, fala, melhora a dor, melhora a força da parede, melhora. Você vê até dinheiro na conta cai, se for lembrar. Na prática, às vezes você vai ver que não tem muita evidência. Aí vem a questão da ciência lá, não tem muita evidência científica, ainda é meio discutível. Esses que aparecem na televisão, nenhuma comprovação científica. Não, aquele que assim. você passa e some a varíola. Não, medicação que faz pomada. sumir veia, de tomar, esquece que não existe. De pomada que faz sumir, porque às vezes assim, tem uma outra que você fala, não, eu passei e sumiu, mas vai voltar, porque é como se fosse uma maquiagem, se você passar, o negócio vai sumir com a hora que você tirar, né? Então, não tem, de medicação que você toma, não tem assim, mágica. via oral, não tem mágica. Tem algumas que você dá que às vezes pode melhorar um pouco a questão de sintoma. Perna cansada. Eu não dou de rotina, porque eu acho que é mais efetivo, mais eficaz, funciona melhor o paciente usar a meia, caminhar, mudar hábitos. Fortalecer a musculatura, fazer fortalecer exercício, emagrecer, exato. mudar seus hábitos de trabalho, levantar, se mexer. Às vezes você está trabalhando, eu não consigo levantar, mas faz algum exercício ali para contrair, relaxar a panturrilha. Tá? Agora, tem paciente que às vezes, mesmo fazendo isso, ele não tem uma melhora, ele não consegue. Às vezes você pode tentar fazer, toma durante um tempo, mas tem que tomar cuidado, porque tem paciente que você começa a dar. Você vai ver, às vezes o paciente não consegue, está tomando 10 anos o remédio. Peraí, você sentiu mudar alguma coisa? Então, de rotina assim não dou. Banho de água quente, água fria na região. No momento, né? No momento pode até ajudar. Às vezes alivia. O frio, às vezes, alivia muito incômodo, né? E o calor, ao contrário, ele dá vasodilatação, né? Ele dá... Mas é como se a gente falou, é uma coisa momentânea. Lá na hora não é uma coisa que vai tratar, né? Quando a gente fala em telangiectasias, ou seja, os vasinhos bem superficiais, é uma coisa prática, unicamente estética. Evoluindo para uma situação de varizes mesmo, um pouco mais profunda que isso, para falar sobre cobertura de convênio, por exemplo, né? Que acho que o pessoal que ouve quer entender até onde é a doença, até onde é só estética. Os vasinhos, essas aplicações de escleroterapia, de glicose, isso os convênios em geral, isso aí não está no rol da OMS, você também sabe bastante sobre isso. A grande maioria não. Oferece como diferencial. E, sim, alguns convênios podem fazer essa diferença. Igual a escleroterapia. Exato. A escleroterapia. Mas quando você fala em não em telangiectasia, se cai para uma varizes, os convênios estão dentro do rol da ANS. As varizes, sim. Entre aspas, fazem parte aí das situações que estão cobertas, porque muita gente tem dúvida sobre isso, né? Então, exato. Porque às vezes, mesmo que o incômodo seja estético, falando de varizes, às vezes tem paciente que tem varizes que fala os sintomas. O paciente pode não ter nenhum, né? Ele pode ter peso na perna, cansaço, mas também pode não ter sintoma nenhum. Ou pode até conviver bem com isso. Ou às vezes a dor não é por causa das varizes, mas se ele tem varizes, é uma veia doente, né? Então você não está fazendo nenhum, né? Às vezes você faz ultrassom, mostra, muitas vezes tem o refluxo da safena. Então, mesmo que às vezes o que leva o paciente a te procurar seja uma questão estética, se falando de varizes mesmo, é uma doença, uma veia algo doente, preventivo, consegue operar, preventivo. Às vezes o paciente não tem dor, mas ele pode ter outras complicações no futuro. Então, para varizes, ainda que o paciente não tenha sintoma, acho que a questão de cobertura... eu acho que na nossa conversa é isso, né? A diferença entre varizes... Só que as meninas, as mulheres chamam errado, então... Tudo é varizes. Isso, é isso que eu tô tentando mim falar também, aqui. Para mim também era. Para mim tudo era varizes. Então, na verdade, aquilo que você vai lá fazer, a aplicação que elas falam, aquilo não é varizes. É como se fosse uma mini varizes, né, Zerati? Se você... que muda muito, a questão que pesa mais veia, é a localização e o diâmetro, né? Essas varizes são pouquíssimos milímetros. Mas no livro não é varizes, é telangiectasia, ou seja, aquelas aranhinhas, aquelas veinhas que aparecem, que a mulherada fica chateada com ela. Isso então não é doença da veia, entre aspas. A grande maioria das vezes não. Eu já peguei poucos pacientes se queixam de dor, mas aqui bem em cima desse vasinho eu sinto queimação. Então, às vezes, pode ser tá ligado a algum vaso profundo que fica nutrindo. Mas nem é para doer, né? Mas não é. Às vezes é mais psicológico, para falar, tá doendo então porque... não é. Ou às vezes a gente pega isso também, atendendo, o paciente fala, não, tá morrendo de dor, tá, você vai ver, e é vazio, porque eu falo assim, se eu falar, é que já é polêmico. Não, isso fala, se eu falar que eu tô com dor, não vou, se eu falar que é estético, eu não vou conseguir autorização, ou se for SUS, não vai me colocar. Então, às vezes o paciente fala que tem... Dá uma fantasiada. Que tem dor, dá uma fantasiada, ou tem dor por outra causa, e qualquer coisa que acontece, às vezes é uma coisa que às vezes esteticamente incomoda tanto,
que qualquer coisa que a paciente tem, às vezes o problema é na perna. Então você fala, pô, meu joelho estala, acho que é por causa dessa vez. Não tem relação, nada a ver entendeu? com isso. Então, às vezes, conscientemente, o paciente fala, não, eu vou falar que se eu não falar que eu tô com dor, não vai ficar como estético e não vão autorizar, ou se for no SUS não vão me tratar. Então, até tem isso, e tem aquele paciente que às vezes incomoda, tanto que fica meio naquela, e qualquer coisa que o paciente sente, ele atribui aquilo ali. Agora, poucas vezes eu peguei paciente que sentia queimação lá no vasinho, e aí você vê, por exemplo, ele, às vezes tinha vasinho em outros lugares, e fala, não, mas é esse aqui que me queima. Aí você trata e melhora, eventualmente mas não é podia doer. Eventualmente pode doer, mas não é a regra. A regra, esses vasinhos fininhos, vermelhinhos ou azuisinhos, bem superficiais, bem fininhos, telangiectasia, o risco, a chance de dar problema clínico é nenhum. E aproveitando que você falou agora do SUS, né, Zerati? A gente sempre fala alguma coisa aqui para a gente entender como é a situação que está no Brasil, né? E dependente dos acessos e das nossas das críticas ou não. Como funciona no SUS, então? Os pacientes têm acesso, para o pessoal entender também, quem não tem convênio, consegue tratar varizes no SUS, as filas devem ser grandes, claro, mas como é que funciona? O acesso é como qualquer outra situação? Consegue, assim, você precisa ter um lugar que tem um serviço especializado, né, cirurgião vascular. Eu trabalhei durante muitos anos lá eu trabalho ainda, né? No HC, no SUS, né? No ICESP. Claro que lá não... Não, lá não se opera varizes, né? No ICESP, com certeza não. Mas trabalhei em outros serviços de menor complexidade. Lá se operam coisas muito mais complexas. O ICESP é o Instituto do Câncer, né? Do Hospital das Clínicas. Então lá a chance de operar variz é menor que zero. Sim, é uma coisa que nem cogita. Então tem um vascular lá, mas que trabalha em outras complexidades. Né? Você fala, não cogita, mas não vai fazer, a chance é zero. Lá a chance é abaixo de zero, você nem cogita. Mas assim, tem serviços de menor complexidade que tratam, né? Não dizer que sejam muitos, acho que talvez não seja tão fácil o acesso e tal, mas é feito, né? E alguns até fazendo esse tratamento de menos invasivo, com espuma, tal, nesses pacientes, porque o grande drama da doença venosa, no meu modo de ver, esses pacientes com úlcera, porque é uma coisa que até o custo social é muito alto. É um paciente que você não pode ter que afastar, né, do trabalho, é um paciente que o tratamento não produz, então, e às vezes, muitas vezes é paciente jovem, né, que tem. Então, eu acho que tem, né, isso é uma doença tratada no SUS, né, com essas outras técnicas mais recentes, eu sei que tem serviços que fazem, né, e agora, muitas vezes, lógico, como também é no consultório, muitas vezes que o paciente acaba procurando por questão estética. Né? E aí consegue resolver daí tudo no consultório também. Mas eu falei, questão estética, mas tem varizes, né? Eu acho que tudo bem, porque o problema de cirurgia vascular no SUS é que a cirurgia vascular ela está associada a outras doenças gravíssimas. Muito mais graves, claro. Então, você pega um hospital de uma complexidade alta, como HC, por exemplo, claro, que ela, como é um hospital escola, também opera varizes, tem a intenção de tratar doença venosa, e tem doenças venosas outras, além de varizes, também que são de uma gravidade grande e tal. Mas você acaba dirigindo a verba e o esforço, né? O esforço para tratar as doenças mais graves. Né? Então, agora, em lugares de menor complexidade... Nós estamos falando aqui de varizes, mas Zerati opera carótida, aorta, cria tanto cava. Que você tem cirurgia vascular e Instituto do Câncer. Isso aqui que nós estamos falando para ele é o mais simples. É o mais frequente de menor gravidade, né? Mas é o mais frequente. É o mais frequente. Na estatística. Né? Você pega aneurisma. Mas como você está em hospitais quaternários, você acaba não... Você vê também, óbvio, mas imagina que você opere coisas muito mais complexas. Para todo mundo entender a especialidade, né? E até algumas dessas podem influenciar, por exemplo, em você não indicar cirurgia de varizes. Por exemplo, você pega um paciente que tem varizes, mas ele tem uma doença arterial obstrutiva, quer dizer, ele tem um paciente diabético que fuma, pressão alta, idoso, que ele tem uma obstrução arterial na perna. Então, quer dizer, chega menos sangue, né, na perna dele. Então, esse paciente, às vezes, dependendo da cirurgia que você for fazer na perna, e dependendo da gravidade dessa obstrução arterial, ele pode ter gangrena onde você mexer. Então, você não vai indicar cirurgia, nem meia elástica você dá para um paciente desse. Porque se você fechar mais ainda aquela artéria... Então, E nesses casos ou em outros, se eu tiver na perna direita, fiz a cirurgia, corre o risco de aparecer na esquerda? Ou totalmente diferente uma... Pode, dependendo da... Se você for, por exemplo, você faz um exame, você tem uma insuficiência flagrante aí da safena, por exemplo, e provavelmente essa é a causa, e na outra perna você não tem nada, você pode operar essa perna só que tem a insuficiência da safena, opera as varizes, e a chance de você nunca mais ter problema nem numa perna nem na outra. Geralmente é uma só.
É que a grande maioria das vezes, disparado, é nas duas. Nas duas. Por mais que o paciente às vezes tenha insuficiência venosa numa perna só, mas aí na outra perna sempre tem uma coisa ou outra. É difícil você ver, não, esse paciente não tem nada numa perna e tem na outra. Agora, se, por exemplo, essa perna, ele tem muito mais numa perna do que na outra, você tem uma baita insuficiência de safena, você trata a safena, opera, a chance dele não ter nada na outra é grande. Agora, você fala assim, não, aquele paciente que tem aquelas varizes primárias lá, no sentido não da lesão de válvula de safena, mas de uma fraqueza de parede. Aí mas geralmente é um paciente que já vai ter varizes nas duas, né? Então, e tem varizes provocadas por outros problemas, como eu falei também, mais complexos, às vezes uma compressão de uma veia aqui em cima, né? Porque a veia da perna, para chegar no coração, ela passa pela pelve, pelo abdômen, né? Vai para o tórax. Então, se às vezes alguma veia por onde passa esse sangue das pernas tem alguma compressão, isso pode provocar varizes para baixo e aí nesse estado, além da cirurgia de varizes, um procedimento de maior complexidade também. Né? Que daí já não é a primária, né? Já tem uma porque causa já tem uma outra. outra causa. Se tem numa perna só, talvez se pense mais aí, não ser Exatamente, primária daí, né? Então, por isso, aí dá ao médico e aos exames para Sim, descobrir. não, isso é sempre, né? Isso é sempre. É isso aí. Zerati, vamos terminando. 2 minutos, resumo de varizes. Então, as varizes Contando. são uma doença, acho que frequente, evolução benigna, né? Todas essas complicações que a gente falou, elas são aí, pelo menos a médio e longo prazo, são tratáveis, né? Tanto o tratamento cirúrgico aí também é um tratamento seguro. Seguro, quando a gente fala, é baixo risco, né? Quem fala, não, é risco zero, você desconfia porque não existe nada, nenhum procedimento médico que você faz que o risco seja zero. Uma cirurgia segura, no meu modo de ver, é uma cirurgia de baixo risco. E quanto mais bem indicada, menor o risco da cirurgia. Então, agora é preciso tomar muito cuidado na forma de tratar, porque a gente vê, perto do consultório tinha um lugar lá que fazia, não, a gente queima as varizes, tá? Você vai ver, você não sabe, médico com certeza não era enfermeira, então tem muita gente às vezes que se anuncia tratamento aí que você vai ver, então precisa checar, né? Com tudo, né? Você tem que ver com quem você está fazendo, porque quando tem complicação, às vezes é uma complicação que você não consegue voltar atrás. Então, é uma doença, acho que prevenível. Quem tem essa questão da parte genética, aí, esse antecedente familiar, está preocupado. Uma coisa importante é tomar essas medidas de precaução, controle do peso, atividade física, né? Dependendo do trabalho, aí a questão de usar meia elástica pode ajudar também. E quem já tiver varizes e quiser tratar, como eu falei, tem que ver que tipo de vaso nem é tudo... Porque às vezes tem gente que acha que chama tudo de vasinho e a gente chama tudo de varizes. São vasos diferentes que se trata de maneiras diferentes. Muitas vezes eles coexistem, né? Existem, né, simultaneamente. Então, procura algum profissional com boa formação, que você confie. Perfeito. Que tenha experiência, sabe o que está fazendo. Exatamente. Vai lá no CREMESP, especialista, tem lá o númerozinho, cirurgião vascular, com o registro RQE. É só ir lá e verificar isso. Esse é o melhor caminho, que é o que a gente sempre traz aqui para vocês. Profissionais, então, que saibam o que estão fazendo, falando e tenham boa experiência. E aí, Moisés? É isso aí. Aprendeu bastante hoje sobre a varizes? Sim, tirou suas dúvidas? Sim. Todas as minhas dúvidas. Pessoal, espero que a gente tenha esclarecido. Zerati, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado mesmo, muito legal. Moisés, obrigado. Pessoal aí, parabéns para vocês. Espero que vocês aproveitem o que vocês ouviram. Afinal, a gente tem esse compromisso de trazer informação boa, correta. Na internet não tem muita coisa balizada, né, sobre saúde, então esse é o nosso compromisso, trazer essa informação boa. Divulguem para suas mães, para suas vovós, é isso, Moisés? É isso. Para as tias, compartilhem o vídeo de coisas que vocês gostaram, aprenderam, né? E é isso. Mais uma vez, obrigado, Zerati. A gente vai colocar aqui os contatos também. Tem Instagram, Zerati? Tem. A gente coloca depois aqui embaixo também, atende consultório, hospital. E é isso aí, para ajudar as pessoas, né, tratarem suas varizes e entre outras coisas lá dentro da especialidade. A gente teria mais 20 temas aqui para falar. 20 não, 100 temas sobre vascular. Obrigado, Zerati. Valeu. Doutor. Obrigado, valeu. Eu que agradeço.